Fala aí, galera, tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar balanceamento de equações químicas e estequiometria. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam a identificar numa equação química é quem são os reagentes e quem são os produtos. Os reagentes vão sempre estar atrás da minha seta. Vamos pegar a seta como parâmetro. Então, reagentes sempre antes da seta, produtos sempre depois da seta. Não importa se o produto está aqui do meu lado direito ou se ele está do meu lado esquerdo. O que eu vou olhar é, está antes da seta, são os reagentes. Está depois da seta, são os produtos. E como que eu faço para saber se a minha equação está balanceada? Vamos dar uma olhada nessa equação aqui. Al mais O2, né, reagiu, deu Al2O3. Sempre o que eu tenho que verificar? Se os átomos dos elementos estão na mesma quantidade, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, olha só, nessa equação aqui eu tenho um alumínio no reagente, 2 alumínios no produto. Já vi que não está balanceado. Eu considero uma equação balanceada quando essa quantidade é a mesma, tanto no reagente quanto no produto. O oxigênio está balanceado? Vamos dar uma olhada aqui. Também não está. Eu tenho 2 oxigênios aqui no reagente e tenho 3 oxigênios no produto. Então, como que eu faço esse balanceamento? A ideia do balanceamento é, como eu disse, eu tenho que deixar as mesmas quantidades, reagente e produto. Então, eu tenho 2 alumínios aqui, eu sempre vou deixar o oxigênio por último. Isso vocês vão ver que essa dica vai ajudar vocês, olha, muita coisa. Então, vamos começar pelo alumínio. Então, eu tenho 2 átomos de alumínio. Então eu preciso ter 2 átomos de alumínio aqui. Como que eu faço para colocar 2 átomos? Vou jogar o meu 2 aqui antes do alumínio. O que isso aqui indica? Que agora eu tenho 2 átomos de alumínio. Tá? O oxigênio, eu tenho 3 de oxigênio. E aqui eu tenho 2. Como que eu faço? Eu tenho que encontrar um número aqui, correto? Que multiplicado por 2... vai dar 3. Que número seria esse? 1,5. Está balanceada a minha equação? Está balanceado, mas não é o perfeito. Porque o ideal é que eu não use numeração com vírgula. É que eu deixe números inteiros. Então, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso pegar toda essa equação química aqui e multiplicar, por exemplo, por 2. E aí, como é que ficaria isso? 2 vezes 2 alumínios, 4 alumínios. 2 vezes 1,5, 3. 2 vezes Al2A3, 2 Al2O3. E aí, vamos conferir se está balanceado. Eu tenho 4 alumínios aqui do lado esquerdo. Tenho 2 vezes 2, 4 alumínios também aqui no meu produto. Tenho 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui no meu reagente. 3 vezes 2, 6, 6 oxigênios no produto. Então, a mesma quantidade que eu encontro no reagente, eu agora estou encontrando no produto. Então, a partir de agora, sim, eu considero que a minha equação está balanceada. Se a primeira foi muito fácil, vamos começar a complicar um pouquinho. Só um pouquinho, vamos dar uma olhada nessa aqui. Então, primeira coisa, verificar se a minha equação está balanceada. Né? Nenhuma está, senão não teria colocado. Mas, olha só, eu tenho 2 carbonos aqui. Aqui eu tenho 1 carbono, eu tenho 4 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios, e aqui eu tenho 3 oxigênios. Então, como eu falei, a gente vai deixar o oxigênio por último. Vamos começar pelo carbono. Eu tenho 2 carbonos aqui, correto? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 2 carbonozinhos aqui. Carbono está ok. Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios. Então, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Então, vou colocar mais 2 hidrogênios aqui para poder fazer 4 hidrogênios. Aí, por último, sempre eu vou olhar o meu oxigênio. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui. E aqui eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Pô, deu ruim. Eu tenho 5... Desculpa, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6 oxigênios. Então, eu tenho 2 aqui e 6 aqui. Então, eu tenho que deixar aqui com 6 oxigênios também. Então, o que eu posso fazer aqui? Botar o 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. Vê se agora não está balanceado. 2 carbonos, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios.
3 vezes 2, 6 oxigênios, ó. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6 oxigênios. Balanceei minha equação. Cara, isso é muito tranquilo, muito suave. Vamos olhar mais umazinha? Parece a mesma, mas não é não, tá? Ignora a seta aqui que configurei errado. Mas vamos lá. C2, vamos lá. Eu tenho 2 carbonos aqui, aqui eu tenho 1. 6 hidrogênios, aqui eu tenho 2. 2 oxigênios, aqui eu tenho 3. E então vamos balancear. Vamos começar pelo carbono, como sempre, oxigênio por último. Então, se eu tenho 2 carbonos lá, eu tenho que deixar com 2 carbonos aqui no produto. 6 hidrogênios, tenho 2 aqui, vou colocar um 3 aqui, vou ficar com 6 hidrogênios também. Então, como é que está agora? Eu tenho 2 oxigênios aqui do meu lado esquerdo, né, no meu reagente. E aí eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios, com mais 3 oxigênios, 7 oxigênios. Então eu preciso deixar aqui com 7 oxigênios. O que eu posso colocar aqui, se eu tenho 2, para multiplicar para ficar com 7? 3,5, né? Está balanceado? Igual aquela segunda, ó, está balanceado, mas é feio, né? A gente evita fazer isso. Então a gente tem que deixar isso aqui como um número inteiro. Então eu vou multiplicar por 2. É toda a equação. Então isso vai me deixar com 2C2H6, 7O2, 4CO2 e 6H2O. Você pode conferir aqui que você vai verificar que a equação está balanceada. Então, ó, 4 carbonos, 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. 14 oxigênios, vamos ver aqui, 2 vezes 4, 8 oxigênios, mais 6. Né? Então, 14. Está balanceada, está tudo certinho. Esse próximo caso aqui ele é interessante. Vou ensinar vocês a fazer o balanceamento por substituição. Então, vamos dar uma olhada nessa equação. Essa equação, se você começar a balancear ela da forma que ela está, você vai ver que quando você chegar aqui nesse SO4, 3, né, isso vai te dar um problema para você balancear, que você vai ficar lá na tentativa e erro. Vai dar muita treta. Então, o que eu oriento vocês a quando aparecer uma equação dessa forma, com parênteses, né? Vocês sabem, lembrando que vocês lembram que esse número aqui de fora ele vai multiplicar o de dentro, né? Então, por exemplo, SO4 entre parênteses com 3 quer dizer que eu tenho o quê? S3O12. Né? Só relembrando, só para vocês verem como é que vai ficar sinistro. Então, sempre que aparecer uma história dessa aqui com parêntese, você pode substituir esse parêntese pela letra X. Então, o que está dentro do parêntese. Então, o meu SO4, eu vou chamar ele de X. E vou reescrever a minha equação. Vou repetir tudo. E sempre que chegar o SO4, eu vou substituir por X. Então, ó, H2 era H2SO4, H2X. Fe2, repetir SO4, substituir pelo X. O 3 eu mantive. Agora sim eu vou começar a balancear do jeito que eu aprendi. Oxigênio sempre por último, né? Vamos começar aqui pelo ferro. Então eu tenho 2 átomos de ferro. Aqui eu tenho 2 de ferro também, não preciso mexer. Hidrogênio, tenho 2, também tenho 2 hidrogênios, não preciso mexer. O meu X eu tenho 3, aqui eu tenho 1. Então eu vou botar um 3 aqui, certo? Então agora eu também tenho 3x. E agora eu vou balancear o meu oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios, ó. E aqui eu tenho 1 oxigênio. Então eu vou colocar o 3 aqui. Agora, pronto, balanceei minha equação. Ah, mas você vai deixar o x, vai aparecer assim na resposta do exercício? Não. Agora o que eu vou fazer? Agora que eu já balanceei, eu vou só pegar, né, os meus números e passar para cá. Ó. Então, era 3H2X, 3H2SO4. Aqui ficou 3H2O, 3H2O. Pronto, sua equação está balanceadíssima. Se você for fazer a contagem agora, você vai ver que bate certinho. Ó. 2 ferros, 3 oxigênios, mais 3 vezes 4, 12. Né? 15 oxigênios, vamos contar. Aqui eu tenho 12 oxigênios, com mais 3, 15 oxigênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Meu enxofre, tenho 3. Aqui eu tenho, ó, 3. Balanceadíssima, tá? Muito tranquilo o balanceamento. Se você não tiver entendido, você retorna o vídeo. Se mesmo retornando o vídeo ficou com alguma dúvida, pode me chamar que a gente tira essa dúvida.